Em algum momento todo mundo sente isso, a necessidade de congelar um momento, e em boa parte do tempo essa necessidade nasce do medo de esquecer. Não importa se em formato de ilustração primitiva em uma pedra, um registro em texto, ou no apertar de um botão, seja físico ou digital. Como se, ao fazer esses registros, a gente estivesse firmando um acordo silencioso com o tempo. No fim, a gente não guarda exatamente o momento em si, e sim uma prova de que ele existiu. O nosso cérebro, assim como um computador, tem um limite de armazenamento. E isso faz com que ele guarde os momentos que vivemos de forma fragmentada, sabe? Pedaços soltos de imagens, sons e sensações. E sempre que a gente acaba relembrando ou tentando relembrar de algo por conta própria, o nosso cérebro tenta remontar esses fragmentos e, por isso, ele cria memórias sujeitas a distorções e erros, muitas vezes até falsas memórias. Mas quando registramos essas memórias de alguma forma, seja em fotos, vídeos ou até textos, é como se a gente estivesse fazendo backup seguro, sabe? E mesmo que o nosso cérebro acabe apagando ou alterando alguma memória para evitar o armazenamento cheio, quando olhamos no nosso backup de registros, quando a gente pega essas fotos, esses vídeos, esses textos, o nosso cérebro consegue lembrar com mais fidelidade daquele momento do que se ele tentasse fazer tudo isso sozinho. Existem várias obras em diferentes mídias que tratam sobre memórias e registros, mas eu acho que os jogos, mais do que qualquer outra mídia, têm uma maneira muito particular de lidar com isso. Não tratar a memória e os registros apenas como tema, mas transformar eles em mecânica. Em Life is Strange, nós controlamos a Max Caulfield, uma estudante de fotografia, e logo no início do jogo, ao presenciar o assassinato da melhor amiga de infância, ela descobre que possui a habilidade de voltar no tempo. E o jogo deixa bem claro que essa habilidade não é apenas um poder fantástico, ela é uma metáfora e um recado aos próprios jogadores. A capacidade de revisitar decisões e corrigir falas mal escolhidas é algo que todo mundo, ou pelo menos a maioria de nós, já desejou fazer em algum momento da vida. A habilidade da Max transforma as memórias em algo manipulável e reeditável da maneira que ela quiser, mas esse poder vai muito além. Ao longo do jogo, descobrimos que as memórias não são apenas um dos temas da experiência, elas são mecânicas de gameplay. As fotos que a protagonista tem acesso podem ser usadas literalmente para voltar e reviver aquele exato momento que antes estava congelado. E ela faz isso não apenas como espectadora, mas podendo interferir nos acontecimentos da história. E é aqui que o jogo começa a ser bem cruel. O jogo dá ao jogador aquilo que a vida raramente dá, que é uma segunda chance, mas faz questão de mostrar que toda mudança tem um custo, que alterar o passado não apaga a dor e, na maioria das vezes, só cria uma nova versão dessa dor. Life is Strange é uma alegoria perfeita do efeito borboleta e da teoria do caos, onde uma ação aparentemente insignificante, como o bater de asas de uma borboleta, pode ocasionar um furacão. Não ironicamente, todas as alterações temporais causadas pela Max ao longo do jogo acabam resultando em um enorme furacão no final do jogo, um desastre que resultou de cada pequena tentativa de consertar o passado. E só pra avisar, isso não é spoiler, tá? A primeira cena do jogo é basicamente ela tendo vislumbre desse furacão. Então, aproveito pra avisar que esse vídeo não tem spoilers.
ou spoilers muito pesados, enfim. Lost Records é outro jogo com temáticas semelhantes. Aqui o registro não aparece como ferramentas de correção do passado, mas como um vestígio dele. O jogo se passa em um bar com amigas se reencontrando após 27 anos, e sim, exatamente igual ao Clube dos Perdedores no livro e filmes de It a Coisa, e essa não é a única referência. What the fuck is this? What the hell? Tá. As personagens não só passaram todo esse tempo sem se ver, como também ficaram sem dar notícias uma para outra. Então, o que a gente vê no início do jogo é aquela estranheza que a gente sente quando passamos muito tempo afastados de alguém e tentamos nos reaproximar. Aquele silêncio constrangedor e a sensação estranha de saber que aquela é a mesma pessoa de antes, só que ao mesmo tempo também é uma pessoa completamente diferente, sabe? Elas começam a conversar e relembrar coisas do passado. Em vários momentos, uma personagem puxa uma lembrança que a outra não reconhece. Tipo, isso aconteceu mesmo, eu não lembro assim, ou tenho certeza que foi daquele jeito. 27 anos é tempo bastante para as memórias estarem tão fragmentadas que cada uma lembra do mesmo momento, mas de maneiras diferentes. Mas aos poucos elas começam a entrar em concordância e nós viajamos por essas memórias e acompanhamos as versões de cada uma de 27 anos atrás e o motivo que levou elas a se distanciarem por tanto tempo. Life is Strange nos faz questionar: e se você tivesse feito diferente? E Lost Records nos faz confrontar: como você vive sabendo que não fez diferente? A protagonista do jogo se chama Swan e ela tem como um hobby gravar vídeos. E enquanto a gente altera entre as conversas no bar com as personagens adultas e as lembranças de suas versões adolescentes, podemos usar a câmera da protagonista para registrar o que quisermos, e esses registros podem parecer simples e até banais no começo do jogo, mas ganham um peso enorme quando os créditos do jogo sobem após o fim. Enquanto usamos os registros da Max no Life is Strange para tentar alterar os acontecimentos do passado e salvar pessoas, os registros da Swan servem como uma prova de tudo o que aconteceu. Uma prova que aquelas pessoas foram reais, que aquelas escolhas existiram e que precisamos lidar com elas, pois, ao contrário do Life is Strange, aqui a gente não tem como voltar atrás. Não tem como alterar nada aqui, só resgatar e aceitar todas essas memórias que aconteceram 27 anos atrás e lidar com elas. O final do primeiro capítulo do jogo basicamente diz pro grupo de personagens: isso aconteceu e agora é com isso que vocês precisam lidar. E a conclusão de toda a história vai depender exatamente de como nós, enquanto jogadores, vamos lidar com a revelação do que fez o grupo se separar. As nossas escolhas, decisões vão mudar o final da história, como é de praxe para esse tipo de jogo. E eu acho bem legal como ele te dá várias possibilidades de finais para vários tipos de pessoas possíveis que lidam com memórias e lembranças de maneiras diferentes. No livro A Câmara Clara, do escritor e filósofo Roland Barthes, ele diz que toda fotografia carrega consigo a afirmação de que aquilo ali realmente existiu. Esses registros em si não dizem coisas abstratas como isso é bonito, isso foi importante. Elas apenas dizem isso aconteceu. E cabe a nós dar significado ou não a elas.
Os registros da Swan são isso. Eles existem para confirmar o passado que todas aquelas personagens esqueceram ao longo desses 27 anos. Cada vídeo gravado é uma prova de algo que não pode ser mudado, só aceito. O Butters também fala sobre o conceito de duplo na fotografia, de que quando tiramos uma foto, a gente cria uma cópia de nós mesmos, congelada naquele instante, enquanto nós vivemos a nossa vida, crescemos, evoluímos e envelhecemos. Os nossos duplos permanecem naquelas fotos, congelando não só a nossa aparência na época, como tudo o que éramos ali, tudo o que a gente representava. Lost Records trabalha bem esse conceito. Não estamos lidando apenas com pessoas que mudaram, cresceram. A gente está lidando com versões delas mesmas que deixaram de existir. Os duplos das personagens do jogo são aquelas adolescentes apaixonadas pela vida, aventureiras e divertidas que acompanhamos nas memórias. E quando a versão adulta delas começam a lembrar desse tempo ao longo dos diálogos do bar, elas agem menos como "que bom que vivemos isso", e mais como "então foi assim que aconteceu, eu nem lembrava de ser assim", ou até pior, "eu não queria lembrar que aconteceu assim". E talvez seja por isso que os registros da Swan doam tanto, mesmo a maioria deles terem sido de momentos bonitos. Tudo aquilo leva para um acontecimento bastante trágico que eu não posso falar porque é o plot principal do jogo, mas eles cumprem exatamente o que o Butters descreve. Quando resgatamos esses registros, os nossos duplos nos olham de volta e dizem: "Isso existiu, isso passou, e agora você não é mais eu". E isso meio que fala bem sobre o relacionamento das personagens, a versão adulta delas. Eu não sei se é possível terminar o jogo com todo mundo sendo amiga e ficando amigos de novo, no caso. Eu não consegui, algumas não deu para manter justamente por causa dessas mudanças de personalidade muito drásticas, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de registrar meus rolês, seja com amigos ou até sozinho, e as obras que tratam desse tema sempre me pegam muito. Eu considero que as memórias são as coisas mais importantes que existem, afinal, nós somos basicamente o que lembramos ser. Mas é isso, como dizia Roland Barthes, toda a imagem carrega o peso do "isso foi assim". E talvez seja justamente esse peso que faça a humanidade ter aquele impulso que eu comentei no início do vídeo de querer continuar registrando para deixar uma prova de que a gente esteve aqui, que sentimos algo, ou até para deixar uma prova daquele momento quando passar vários anos e a gente não conseguir mais lembrar por conta própria. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com quem for importante para você. E é isso. Até a próxima.